As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Na última audiência, antes da entrega do relatório da PEC da reforma da Previdência na CCJ, aqui na Câmara dos Deputados, parlamentares de oposição lamentaram o atropelo e garantem que há outras formas para ajustar as contas públicas, como, por exemplo, uma reforma tributária. No Rio de Janeiro, pesquisadores debatem a importância da imprensa no apoio ao golpe de 1964. Em São Paulo, a ação educativa lança práticas pedagógicas antirracistas que serão desenvolvidas nas escolas. Ex-presidente Lula está preso há quase um ano. O processo é considerado uma perseguição política. E hoje é sexta-feira. Nós separamos dicas de programas culturais para você curtir o fim de semana sem gastar nada. Uma pesquisa do IPESP mostra que apenas 1% dos brasileiros se diz orgulhoso. 2% estão entusiasmados. 33% afirmam estar esperançosos, alegres e tranquilos. E a imensa maioria, 62%, estão preocupados, envergonhados, indignados, tristes ou com medo. A pesquisa foi divulgada pela colunista Mônica Bergman do jornal Folha de São Paulo. O relator da proposta da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, o deputado Marcelo Freitas, do PSL do Rio de Janeiro, disse que o texto com análise da PEC será entregue na terça-feira. Freitas afirmou ainda que votará pela admissibilidade constitucional da reforma. A oposição, por outro lado, apresentou alternativas à reforma. Prometeu barrar a PEC e questionou o sumiço do relator na CCJ, como mostra o repórter Welson Kalinowski. A última audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, antes da entrega do relatório, foi no final da tarde desta quinta-feira. E a principal ausência sentida foi justamente a do relator, o deputado Marcelo Freitas, do PSL. Segundo a oposição, o parlamentar não apareceu em uma única audiência sequer. E ainda assim, prometeu a entrega da análise da PEC para a próxima terça-feira, dia 9 de abril. O relator não participou dos debates, se ausentou, não ouviu os argumentos. Certamente ele vai receber um relatório pronto para fazer essa destruição da Previdência como eles estão querendo fazer. Para a deputada Maria do Rosário, a ausência demonstra a clara intenção do governo em não dialogar, pois não haveria como argumentar a favor de uma proposta considerada ruim para o país. A PEC é inconstitucional, ela fere princípios e garantias fundamentais, ela vai jogar todo trabalhador e trabalhadora numa situação de precariedade e sem escolha. Porque ou ele vai entrar no sistema de capitalização com aquela carteira verde e amarela, ou ele não vai ser contratado pela empresa. Além de tentar barrar a PEC da Previdência na CCJ, a oposição cobra do governo a apresentação de uma proposta de reforma tributária, que deveria ser prioridade no Congresso. A solução para ajustar a economia, cobrando impostos sobre as maiores rendas e isentando as menores. É importante que essa reforma tributária atinja os super ricos, as pessoas que ganham milhões por ano e pagam a menor quantidade possível de tributos. Isso não é razoável. O trabalhador que vive do seu salário, seja ele qual for, o profissional liberal que vive do seu trabalho, eventualmente pequenos e microempresários, pagam uma carga tributária muito maior do que os super ricos. Os super ricos têm que pagar mais. Vamos discutir uma base tributária mais justa, que pegue a grande herança, que pegue lucros e dividendos, enfim. Essa reforma aí pega os pobres. Os parlamentares também querem revogar a lei que ficou conhecida como MP do Trilhão. Aprovada no Congresso em 2017, a regra teve como origem a medida provisória 795 do governo Temer e isentou as empresas estrangeiras do pagamento de impostos na exploração do petróleo do pré-sal. Então, para além
da economia que se faria com eventuais ajustes na Previdência, nós sugerimos a revogação da lei que é derivada da MP do trilhão, que deu R$1 trilhão em 20 anos de isenção de empresas petrolíferas estrangeiras. No Rio de Janeiro, o papel da mídia no golpe de 1964 foi tema de roda de conversa na Escola de Comunicação da Universidade Federal. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. Quem constrói a memória coletiva de um país? Na mesma semana em que o ministro da Educação, Ricardo Vélez, declarou que não houve golpe militar em 1964 e que vai alterar os livros didáticos das escolas públicas para revisar a maneira como a ditadura é tratada, a construção da memória do período também foi debatida na universidade pública, mas sob o viés do papel da mídia nesse contexto, tanto no apoio ao regime quanto no silenciamento pós-redemocratização. A grande mídia silenciou essa história, né? E isso fez com que as novas gerações não tivessem uma ideia do que foi esse momento, né? De que disputas estavam havendo nesse momento e de que forma se dava essa disputa de construção de uma história. Alguns anos atrás existia quase que um consenso sobre o que tinha sido a ditadura militar, né, como um evento traumático e um evento doloroso na nossa história, e que era impensável alguns anos atrás se colocar essa versão do passado, né, em xeque, e o que a gente está vendo, né, nesse momento é negacionismos em relação ao que foi essa experiência da ditadura, negacionismos mesmo, né, grupos que tentam negar ou que tentam glorificar essa experiência do passado. Outro ponto debatido pelas pesquisadoras foi onde a imprensa falhou na construção dessa memória coletiva. Durante a ditadura militar, a imprensa sofreu muito de censura e ela não podia falar porque era censurada. No processo de democratização, ela podia ter falado mais, né? Ela podia ter feito esse exercício de reportagem, que não é uma reportagem só sobre o presente, mas uma reportagem também sobre esse passado, né? Ter exercido esse lugar de ter falado sobre aquilo que ela não pôde falar nos 21 anos de ditadura, né? Então, eu acho que se ela tivesse feito isso durante esse período, ela teria cumprido uma função social grande, que ainda dá tempo, né? Para os participantes do debate, a omissão midiática pode ser um dos fatores que explicam o atual desconhecimento sobre os absurdos do regime e uma certa aceitação social de discursos do atual governo. 30 anos atrás, Ulisses Guimarães, ao promulgar a Constituição de 88, dizia que tinha ódio e nojo da ditadura. 30 anos depois, você vê o presidente da República determinando a comemoração da ditadura. A ditadura que sequestrou, que torturou, que assassinou milhares e milhares de brasileiros e brasileiras. Isso é uma questão de reflexão, porque significa que a democracia no Brasil ainda está distante de estar efetivamente consolidada. Aos 18 anos, a estudante de comunicação Gabriela Maia conta que, como não viveu o período, discussões como essas ajudam a pensar seu papel profissional no futuro. Esse debate ele trouxe uma vida à questão que eu nunca tive tanto contato, assim, sabe, sobre os detalhes do sofrimento, da tortura, da censura, da influência que a mídia teve em criar todo esse cenário. Tentativa de censura à universidade pública. O diretório do PSL no Rio quis impedir a realização de um debate na Universidade Federal do Rio de Janeiro com a presença do deputado Marcelo Freixo, do PSOL. A iniciativa fracassou e o evento acabou acontecendo. O partido de Jair Bolsonaro enviou um ofício à reitoria da universidade exigindo que o evento não fosse realizado. De acordo com o documento, a reunião teria o intuito de defenestrar a pessoa do presidente. O debate foi realizado pelo coletivo estudantil Rua Juventude Anticapitalista e Marcelo Freixo foi convidado para debater a reforma da Previdência. Tanto para os estudantes quanto para o deputado, essa postura do PSL atenta contra a autonomia universitária
vitória à liberdade de expressão e de reunião. Chegou um ofício a nós, colocando o nosso debate enquanto ilegal, né, o que mostrou pra gente que eles não entendem nada sobre legalidade ou ilegalidade. Porque o que a gente está fazendo aqui, o que a gente fez aqui, é em relação ao que vai acontecer no nosso país no próximo período. Então a gente está falando aqui sobre reforma de previdência, está falando sobre reforma trabalhista, está falando sobre escola sem partido, que são todas agendas do governo Bolsonaro. Se eles tivessem, por exemplo, feito um ofício dizendo queremos participar do debate, eu teria o maior prazer em convidá-los para o debate para ouvir a opinião deles, que eu até sei qual é, sobre a reforma da Previdência, sobre o pacote do Moro. Isso cabe a um partido político dentro de um regime democrático. Olha, nós não fomos convidados, será que vocês podem convidar a gente para participar do debate? Não, eles tentam impedir um debate, dizendo que é campanha eleitoral. Como eles só falam em campanha eleitoral, porque eles não têm o que dizer fora de uma campanha eleitoral, eles acham que tudo é campanha eleitoral. Não tem nenhuma lei que proíba de falar na universidade, até porque a universidade é um lugar de ideias. O governo Bolsonaro vai completar 100 dias com medidas que lembram regimes autoritários e ditaduras. Mais armas, menos médicos e menos radares nas estradas, além de elogios a torturadores e assassinos. José Lopes Feijó comenta a destruição de um país e os ataques contra a vida. Desde que tomou posse, as atitudes, as medidas e os pronunciamentos de Jair Bolsonaro, de seus filhos e de seu entorno colocam em risco a vida de amplas parcelas da população brasileira. Começando pela liberação de armas, que significa mais armas na mão da população, maior possibilidade de assassinatos, de morte, de violência. Passando pelo envolvimento em conflitos que não nos dizem respeito, como, por exemplo, a tentativa de participar, junto com os Estados Unidos, de uma possível guerra contra a Venezuela, colocando a nossa juventude, a nossa população, como bucha de canhão de interesses que não são nossos, mas dos norte-americanos que querem se apossar das reservas de petróleo daquele país. Sem contar a recente provocação aos países árabes durante a visita a Israel e a frase desastrada de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, desejando que um dos movimentos palestinos se exploda. Eles não medem consequências e trazem risco para o Brasil, envolvimento em conflitos que não nos dizem respeito, prejuízos comerciais e econômicos que significam desemprego e fechamento de empresas. Mas não só. Jair Bolsonaro acaba de impedir que sejam instalados novos radares nos 52 mil quilômetros de rodovias federais e se propõe a revisar aqueles já existentes, dentro de uma lógica de atender aqueles que ficam vociferando que existe uma indústria de multas, sem se dar conta que a existência desses radares nas estradas federais são responsáveis pela diminuição de 25% dos acidentes fatais, acidentes com mortes. O seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, instituiu um grupo de trabalho com o objetivo de reduzir o imposto sobre cigarros, ampliando assim o seu consumo ao baratear seu custo, fazendo com que mais gente seja vítima de doenças, de sofrimento e de morte. Além de impor ao sistema público de saúde enormes custos que a indústria do tabaco sequer passa perto de ajudar a pagar. Sem contar também, por exemplo, os elogios às milícias, a ditadores sanguinários ou a recente ordem para comemorar uma ditadura que se instalou no Brasil em 1964, responsável por assassinatos de opositores, por milhares de prisões, por tortura, por sequestro e desaparecimento de crianças, por milhares de exilados. Suas medidas, suas propostas parecem fazer jus à frase que pronunciou quando esteve nos Estados Unidos, que é um governo que não veio para construir nada para o povo, mas para destruir. E parece que na palavra destruir está incluído destruir a vida de muitas pessoas. Estudantes que faziam um protesto pela saída do diretor da Escola Estadual Broteiro, em Guarulhos, na Grande São Paulo, denunciam agressões por parte de policiais militares. O episódio aconteceu na noite de quinta-feira e terminou com 2 adolescentes detidos. Um vídeo gravado pelos estudantes mostra o momento em que uma jovem é empurrada por um policial que aponta a arma diretamente para ela.
Agora à tarde, sem divulgar o nome do soldado, a Polícia Militar informou que ele foi afastado do serviço nas ruas. Neste domingo é comemorado o Dia Mundial da Saúde, data que tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a qualidade da saúde ofertada pelos governos. Aqui no Brasil, o SUS, Sistema Único de Saúde, que atende mais de 80% da população, enfrenta constantes ataques. A repórter Marta Raquel mostra a importância de se defender o SUS, maior política social que o Brasil já produziu. O Francisco faz tratamento do coração pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, desde 2009. A cada 6 meses, ele realiza uma bateria de exames de controle da doença. Se eu tiver alguma necessidade, algum caso de emergência, então eu vou direto para a urgência e emergência, né? Fora isso, eu estou sendo assim acompanhado pelos profissionais do Hospital São Paulo. Isso significa que cada 6 meses que eu vá no Hospital São Paulo e de repente a medicina avançou, né? De repente se tem medicamento que possa, por exemplo, assim, acabar com a arritmia, a gente está dentro desse acompanhamento. Criado em 1988 pela Constituição Federal, que determina ser dever do Estado garantir a saúde de toda a população, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde sem qualquer discriminação. Um direito conquistado pelo povo brasileiro. Um patrimônio da sociedade, é um patrimônio do Brasil, que é o nosso Sistema Único de Saúde. A PEC da morte, como a gente chama, que é a PEC de congelamento dos gastos sociais, ela é muito grave para um sistema público de saúde, de seguridade social, de proteção social. É impossível o SUS sobreviver sem que o financiamento seja revisto, seja ampliado e que se reveja essa PEC. Desde 2016 para cá, o Estado de São Paulo já perdeu mais de 500 milhões de reais dos recursos vinculados da Federação para o Estado. Esse é obrigatório o governo federal repassar, só que ano a ano vem caindo. Então, programas específicos que é custeado pelo governo federal, já vem sofrendo problemas. Hoje nós somos cerca de 209 milhões de brasileiros. O IBGE estima que em 2042 nós seremos 228 milhões. Então, ou seja, a gente vai deixar de ter recursos para atender essa população. O que muita gente não sabe é que todos nós usamos o SUS todos os dias. Desde a água em que bebemos até a nossa alimentação, tudo passa pela vigilância sanitária, que é do Sistema Único de Saúde. A gente usa o SUS quando a gente come, quando a gente compra remédio, porque a vigilância sanitária é do SUS, produz vacinas, muita gente, quase toda a população usa vacina no sistema público. Quando você tem um trauma na rua, é o SAMU que leva para os serviços, que é público. Se você olhar também populações mais vulneráveis em vários territórios do Brasil, se não fosse o SUS, morreria muita gente. Nesse país, só paga plano de saúde quem tem muito dinheiro. A população no geral, a população carente, na qual eu também me encontro, não teria condições de pagar um tratamento. É humanamente impossível. Com qual recurso? Para Mauri Bezerra, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no estado de São Paulo, a saúde não pode ser vista pelo governo como uma mercadoria. Não é mercadoria. Saúde, ela é um bem-estar social. Hoje, infelizmente, a gente pratica o adoecimento e não a prática da saúde. É isso que o mercado vê. Ele quer agir na doença. A gente quer agir na prevenção. Daqui a pouco, ex-presidente Lula na boca do povo em todo o mundo. A gente volta já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net.
Olá, pessoal. Para vocês que estão acompanhando o seu jornal, eu quero reforçar que agora, de segunda a sexta, você tem o Jornal Brasil Atual também aqui no YouTube, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM em São Paulo e 93.3 FM no litoral paulista, e também aqui na TVT, canal 44.1 UHF, sinal aberto e de graça para todo mundo. Uma parceria de peso com notícias desde as primeiras horas da manhã até a noite. Bora espalhar para todo mundo. A gente volta já. Artistas e produtores culturais lançaram uma petição online para barrar o corte de verbas na cultura no estado de São Paulo. Na campanha, eles denunciam que, apesar do governador João Dória ter mantido o projeto Guri, demais programas culturais do estado serão afetados. Dória cortou 23% do orçamento da pasta. São quase 150 milhões de reais a menos. Quase 30 mil pessoas já assinaram a petição online no site avaz.org. E placas de óleo surgiram nas praias de Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio, na região dos Lagos, um dos principais polos turísticos do Rio de Janeiro. A Secretaria de Ambiente de Arraial do Cabo suspeita que o material seja petróleo. As praias da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, são conhecidas pelas águas cristalinas. Mas nessa semana, banhistas foram surpreendidos por manchas de óleo pretas, que estavam na água e se espalharam pela areia. A Petrobras foi notificada pelo IBAMA para coletar o material, mas até o momento não soube identificar a procedência do óleo e está atuando junto aos órgãos ambientais para descobrir o que aconteceu. Após 30 dias de investigações, a Polícia Federal vê elementos de participação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no esquema de candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais na eleição de 2018. Mulheres apareciam como candidatas, mas tinham que devolver a maior parte do dinheiro do fundo partidário para os dirigentes do partido de Jair Bolsonaro. O próximo passo da Polícia Federal será aprofundar as investigações para identificar qual foi a participação do ministro em eventuais crimes. E como parte da campanha Memória e Resistência na Educação, Ditadura Nunca Mais, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul promoveu hoje encontro com nomes que foram símbolo da resistência nas eleições de outubro de 2018. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Fernando Haddad e Manuela Dávila debateram no pátio da Faculdade de Educação da URGS, Democracia e Universidade Pública. Nós acreditamos na democracia, na liberdade. Nós queremos uma justiça imparcial. Nós queremos uma justiça imparcial. Não pode ser uma justiça que penda para um lado, que tenha partido. O pessoal fala de escola sem partido, queria uma justiça sem partido. Uma justiça que não olhasse para a cor ou para o que defende, para as ideias do réu, para julgar ou não. E nós estamos sim aqui em Porto Alegre, vamos fazer uma marcha ali do Mercadão até a Assembleia. Estamos sim para fazer uma caminhada para o Lula livre. Estamos sim por isso. Acho que é muito significativo a caravana começar em frente à Faculdade de Educação, porque a educação significa liberdade, né? É o que pode nos libertar, é o que pode fazer com que individualmente a gente se liberte, mas enquanto nação a gente busque um caminho soberano e livre. E tudo isso tem a ver com a prisão de Lula. Lula é um preso político porque o destino que eles querem construir para o Brasil é o oposto desse destino de educação e, portanto, de liberdade. No último dia 25, Bolsonaro determinou às Forças Armadas que comemorassem o golpe civil-militar de 1964, o que motivou o DCE da universidade a criar uma campanha em defesa da memória da resistência estudantil à ditadura militar. Há muito tempo já as universidades têm sido e foram, durante o golpe de 64, resistência à ditadura e resistência em defesa da democracia. Nós já viemos debatendo há muito tempo sobre a importância de rememorar a nossa história e falar, né, e escrachar que o golpe de 64 foi
foi de fato um golpe. Por isso que a gente fez essa campanha e chamou o Haddad, que foi uma figura, né, e a Manuela, que foram figuras que representaram, né, no nosso país a resistência, né, e também um período muito importante, que foram as eleições gerais de 2018, né, também em defesa da educação, em defesa da democracia. A atividade faz parte da caravana Lula Livre, que começou hoje em Porto Alegre, continua amanhã em Florianópolis e termina domingo em Curitiba, onde o ex-presidente completa um ano preso. Então, nós estamos começando as caravanas Lula Livre com Fernando Haddad pelo Brasil. É óbvio que não é naquele modelo do presidente Lula, porque só ele é capaz de fazer uma movimentação das massas naquela dimensão. Mas nós vamos fazer alternados por diversas regiões do país e estados, e nós estamos começando pelo Sul. O Brasil está mais pobre depois do golpe de 2016. Relatório do Banco Mundial revela que o percentual de brasileiros que vivem com até R$20 por dia passou de 18% para 21% entre 2014 e 2017. No período, mais de 7.300.000 brasileiros passaram a viver com essa quantia. Em resumo, esse estudo do Banco Mundial aponta que o número de pessoas na pobreza chega a 21% da população, o que representa 43.500.000 brasileiros. Veja agora outros destaques desta sexta-feira. Primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pede extensão do prazo do Brexit, processo para que os britânicos saiam da União Europeia. O limite, originalmente previsto para 29 de março, já havia sido prorrogado até 12 de abril. A Premier pediu agora que o prazo seja de 30 de junho. Ela disse que sua intenção é conseguir um consenso antes das eleições parlamentares da União Europeia em 23 de maio. Argelinos voltam às ruas para novo protesto, o primeiro desde a renúncia anunciada de Abdelaziz Bouteflika. Eles pedem que a cúpula do ex-presidente não se envolva na transição política e a garantia de eleições livres. Bouteflika, há 20 anos no poder, oficializou sua renúncia na terça-feira, após semanas de intensos protestos nas ruas contra o seu governo. Novas eleições devem acontecer no prazo de 90 dias. Coreia do Sul declara estado de catástrofe por causa de incêndio florestal perto da fronteira norte-coreana. Uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas. Pelo menos 4.000 pessoas foram retiradas da região. A declaração de catástrofe permite a liberação de ajuda de emergência e proibir acesso às zonas de maior perigo. Quase 10.000 bombeiros trabalham para controlar as chamas. Veja como fica o tempo neste sábado em São Paulo e outras cidades. Sol entre nuvens neste sábado em São Paulo. Máxima de 28 graus e mínima de 20. Chove em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta muito alto. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Variação de nuvens pela manhã, com períodos de sol no decorrer do dia. Chove de forma isolada a qualquer momento. Máxima de 28 e mínima de 20 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo parcialmente nublado com aberturas de sol ao longo do dia. Previsão de pancadas de chuva localizadas. Máxima de 29 graus e mínima de 20. Em Brasília, tempo nublado com poucas chances de aberturas de sol. As pancadas de chuva isoladas poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 28 e mínima de 19 graus. Depois do intervalo, protestos por Lula livre, o ex-presidente quer um problema para o autoritarismo. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net.
Olá, pessoal. Para vocês que estão acompanhando o seu jornal, eu quero reforçar que agora, de segunda a sexta, você tem o Jornal Brasil Atual também aqui no YouTube, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM em São Paulo e 93.3 FM no Litoral Paulista e também aqui na TVT, canal 44.1 UHF, sinal aberto e de graça para todo mundo. Uma parceria de peso com notícias desde as primeiras horas da manhã até a noite. Bora espalhar para todo mundo. A gente já volta. Neste domingo, dia 7 de abril, a prisão do ex-presidente Lula completa um ano. O percurso que levou ao cárcere é repleto de injustiças que demonstram que Lula é um prisioneiro político. Veja na reportagem de Jomiak. A perseguição política ao ex-presidente Lula começou bem antes da prisão. Em 2016, ao ser levado ilegalmente e à força para depor na Polícia Federal, ela já se desenhava, explica o advogado constitucionalista Hugo Albuquerque. Não havia necessidade de mandar um aparato militar fortemente armado para a casa do ex-presidente para ele depor, sendo que ele poderia ser muito bem intimado, inclusive depor desde São Paulo por videoconferência. Não havia prejuízo. Então ali já se montou um circo midiático, judicial, punitivista, que já mirava uma condenação do futuro. Ninguém faria aquilo com o ex-presidente Lula se já não tivesse a ideia formada de condená-lo. A própria condenação sem provas pelo suposto recebimento de vantagens financeiras na reforma de um tríplex no Guarujá também é a amostra da perseguição, afirma o advogado. Basicamente o presidente foi condenado, isso está na própria sentença, por um apartamento onde ele nunca viveu, nunca alugou, que ele teria recebido como uma propina para algo que não se sabe que favor ele fez para essas construtoras. No dia 5 de abril de 2018, o ex-juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-presidente Lula, que se dirigiu ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo, onde ficou por 2 dias. Lula recebeu o apoio de amigos e milhares de simpatizantes. No dia 7 de abril, Lula atendeu à determinação judicial e se apresentou à Polícia Federal. Já preso, várias situações mostram que as leis foram ignoradas pelo judiciário e a perseguição ao ex-presidente continuou. Você tem visto isso ao longo de todo o processo, como por exemplo agora que o STF, de maneira arbitrária, adia e tira da pauta o julgamento que poderia resultar ou não na soltura do ex-presidente Lula. Então, mais importante do que o direito e do Supremo Tribunal Federal aplicar o direito conforme a Constituição, há uma preocupação maior entre soltar e não soltar o ex-presidente Lula, com a conclusão já tomada, de não soltá-lo por razões políticas e não jurídicas, o que é um absurdo. O professor Paulo Silvino, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, afirma que todo o rito do processo judicial foi realizado, mas com ares de perseguição política. O rito jurídico, há um certo consenso entre os juristas de que foi seguido. O fato é, qual o rigor desse rito? Porque aí nós temos um ponto importante que faz com que a gente pense que este rigor contribuiu para uma prisão de natureza política ou que nos leva a entender que haja uma possível interpretação do cunho político, desse cerceamento dos seus direitos, não só da sua liberdade enquanto cidadão, mas da possibilidade da sua candidatura à presidência da República. Como parte dessa perseguição política, o ex-presidente Lula foi impedido de se candidatar à presidência da República e ainda viu o juiz que o condenou, Sérgio Moro, ser nomeado ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Para o sociólogo, todo esse processo contra o ex-presidente facilitou os ataques aos direitos da classe trabalhadora. Essa reforma da Previdência, que a meu ver é uma deforma da Previdência, nada mais é do que, assim como a prisão do ex-presidente Lula, nada mais são do que capítulos de uma mesma história. Quer dizer, um movimento que nos últimos 5, 6 anos vem cada vez mais se tornando importante, crescente, que é um movimento anti-esquerda, um movimento conservador e que, como a gente vê, lamentavelmente, não mostra um projeto ao país.
Mobilizações no Brasil e no mundo marcam um ano da prisão do ex-presidente Lula. E para falar mais sobre os atos neste fim de semana em várias cidades brasileiras, em mais de 15 países também, eu converso com o representante do PSOL no Comitê Lula Livre, Valério Arcari. Boa noite, Valério. Seja muito bem-vindo. Tudo bom? Obrigado. Boa noite. Valério, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse como que vão ser essas mobilizações. Na verdade, já começou uma hoje, né? Sexta-feira já teve início. Sim, hoje já se iniciaram essas mobilizações. Em Porto Alegre vai haver um ato. E amanhã continuam em várias cidades do Brasil. E domingo nós teremos 2 grandes atos. Um de manhã em Curitiba, em frente ao prédio da Superintendência, onde o Lula está preso. E um à tarde em São Paulo, na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro também, na Orla de Copacabana. O Partido Socialismo e Liberdade, ele integra o Comitê Lula, estará presente nestas mobilizações até quarta-feira da semana que vem. Nós estamos convencidos que não é gratuito que o Toffoli tenha suspendido a sessão do tribunal, que teria que julgar no próximo dia 10, se a interpretação que foi feita num julgamento anterior será mantida ou não. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal considera constitucional que haja prisão antes de uma decisão em terceira instância ou de trânsito em julgado. Não é por acaso que o Toffoli suspende essa sessão. É porque há o cuidado de evitar de qualquer maneira que se abra uma brecha que permita que, mesmo por um intervalo curto, o Lula possa ser solto. Portanto, nós no Comitê Lula Livre, as diferentes organizações que estão neste comitê, que não são somente partidos políticos, são movimentos sociais, são artistas, são intelectuais, são ativistas, são trabalhadores, são sindicalistas, são líderes feministas, movimentos negros, movimentos LGBTs. Nós estamos convencidos que a defesa dos direitos democráticos do Lula não são só a defesa dos direitos democráticos do Lula. Nós estamos aqui diante de uma luta que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É um problema muito mais grave que remete ao significado da eleição do Bolsonaro e à constituição de um governo de extrema-direita. É a democracia brasileira que está em jogo, né? Estão ameaçadas todas as liberdades democráticas nesse país e como surgiu de um movimento das ruas, ninguém solta a mão de ninguém, isto significa, em primeiro lugar, defender os direitos democráticos daquele que já está hoje preso, e é o principal preso político do país. Não é o único, mas é o principal preso político do país. É uma maratona e nós queremos constituir comitês Lula Livre nas empresas, nos bairros, com os ativistas das diferentes tendências da esquerda, inclusive convocando liberais democratas que não têm simpatias pela causa socialista, mas têm compromisso com os direitos democráticos. Não é preciso ser um socialista para compreender que há uma aberração jurídica no processo que mantém o Lula preso em função das delações construídas a partir do processo aberto pela Lava Jato em torno do triplex do Guarujá. Delação não é prova em nenhum lugar civilizado do mundo, porque quando o delator tem benefício direto e pessoal que o empurra a dizer diante do juiz aquilo que os juízes querem ouvir. E, portanto, nós estamos realmente diante de uma violência, de uma aberração jurídica. Bom, o ato, né, as manifestações, enfim, a jornada, ela tem como objetivo principalmente esse, né, abrir os olhos dos brasileiros para o que está acontecendo, né, justamente essa questão da democracia que está em risco, né? Os atos, nós fazemos manifestações de rua, vamos fazer a concentração em Curitiba, a manifestação na Paulista, na Praça do Ciclista, no domingo à tarde, porque é parte da luta social e da luta política que as pessoas que têm compromisso com a defesa de direitos se manifestem, se reúnam, se concentrem. Há uma disputa de discurso, uma luta de narrativas nesse país, que envolve, evidentemente, a luta pelo poder. Não é gratuito que o Lula tenha sido preso antes de iniciar a campanha eleitoral. Os atos são uma tentativa de trazer a evidência aos olhos de milhões e milhões de trabalhadores e jovens, de mulheres, dos movimentos sociais,
que a luta pelas liberdades democráticas é valiosíssima e é indivisível da luta pelos direitos sociais. Para lutar pela aposentadoria, para exigir que se investigue quem matou Marielle, porque depois de um ano não sabemos quem são os mandantes, sabemos quem apertou o gatilho, não quem deu a ordem de empunhar a arma. Para levar a luta pelos direitos dos trabalhadores, por exemplo, aqui o salário mínimo seja reajustado, recuperando o seu valor de compra. Esses direitos econômicos e sociais, a luta pela aposentadoria, contra a reforma da Previdência, tudo isso é indivisível de bandeiras democráticas, como exigir a investigação de quem matou Marielle e lutar pela liberdade de Lula, que é lutar pela justiça. Bom, Valéria, a jornada ela não termina no dia 10, vocês vão dar continuidade aí, claro. Não termina dia 10, porque nós sabemos que isto é uma luta de médio e longo alcance. E nós vamos vencer. E nós vamos tirar o Lula da cadeia. E muitos daqueles que estão hoje no poder, que se cuidem. Porque se hoje estão no poder, amanhã a maré muda. E nós temos a determinação, apoiados no que é a longa história de luta dos trabalhadores brasileiros, temos a paciência e a determinação de maneira molecular ir lutando, apresentando argumentos, entrando nas praças, distribuindo panfletos, convidando as pessoas para conversar. E no calor das mobilizações contra a reforma da Previdência, a campanha pela liberdade do Lula vai continuar dentro e fora do Brasil. Nós vamos fazer festivais Lula Livre, nós vamos estar presentes no Congresso da UNE com uma iniciativa. E à escala internacional, a campanha vai continuar. Já neste fim de semana vão acontecer manifestações em dezenas de países. A percepção internacional da situação do Lula é hoje muito mais clara do que a percepção que existe no Brasil. A escala internacional, a rede de solidariedade contra os arbítrios que estão sendo feitos no Brasil, que levaram o neofascista à presidência, é muito mais clara, esta percepção internacional. E sim, o Lula não vai apodrecer na prisão, a aposentadoria dos brasileiros não vai ser destruída sem que haja mobilizações de centenas de milhares, e nós vamos descobrir quem mandou matar Marielle. E aqueles que estão no poder, que pensam que vão se perpetuar indefinidamente no poder, se enganam. Já houve um golpe em 64 no Brasil, demorou 10 anos para que a gente conseguisse se reorganizar em 74. O último golpe agora foi em 2016. Não vamos esperar 10 anos. Vai ser mais rápida a reação. Perfeita. Bom, Valério, obrigado, pela sua participação. Não, obrigado a vocês. Seja bem-vindo outras vezes. Boa noite. Agora as atrações da agenda cultural em São Paulo e no ABC. E o que é melhor, tudo de graça. Dá só uma olhada. Vai da próxima quarta-feira até o domingo, 14 de abril, a segunda-feira do livro da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. É sempre a partir das 9 horas no campus ao lado da Estação Barra Funda. Mães que choram seus filhos, suplicador destino, a voz e o grito angústia. Formada em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, a banda Veja Luz leva ao Centro Cultural da Juventude a turnê comemorativa de 10 anos de carreira. É neste sábado, às 8 da noite. Chega a 24ª edição, o É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, o maior do gênero na América do Sul. Entre as atrações do fim de semana estão o filme brasileiro Cine Marrocos, o europeu Encontrando Gorbachev e o americano Mike Wallace está aqui. Locais e horários estão na página do festival na internet. Há 14 anos em Campinas, no interior paulista, a banda Rubber Soul Beatles se apresenta neste sábado no ABC Paulista. É às 8 da noite no SESI Mauá. Confira agora os fatos e imagens que marcaram a semana. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca
quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. E estreou esta semana o Jornal Brasil Atual, que vai ao ar de segunda a sexta, das 7 às 9 horas da manhã, aqui na TVT, no YouTube e na Rádio Brasil Atual. Com isso, você ganha uma nova opção de notícias nas primeiras horas da manhã. Espalhe e ajude a divulgar. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até segunda e a luta por direitos humanos e democracia continua. Olá pessoal, uma excelente noite a todos e vamos aos comentários. A Isabel Cristina escreveu: Universidade é ambiente democrático, não a censura. E o Marco Santana: parabéns estudantes, vocês são a força da democracia. A Ivone Lula: realmente 100 dias de horror e sem projetos de crescimento para o Brasil. O Carlos Alberto dos Santos: 100 dias de desgoverno e o que vemos é uma total desorganização e absurdos proferidos. Bom, agradeço a todos pela companhia, pela interatividade. E não se esqueçam que segunda-feira, a partir das 7 da noite, tem mais notícias e informações aqui no seu jornal. Um excelente final de semana, aproveitem bem. Nós temos um encontro marcado então na segunda. Beijo grande, até lá.